para mim, um corredor que está num bom momento de forma, está em crescendo, cada semana que passa, cada corrida que faz, nota-se que a sua condição tem vindo a subir. Wout van Aert também está num bom momento, é um corredor que infelizmente toca-lhe sempre os azares em momentos cruciais, mas é um corredor muito forte, também está bem. Christophe Laporte, Philippe Gana e Vermeersch. Vermeersch fez um grande Paris, um grande Tour de Flandres. É um corredor que também já mostrou que em Roubaix pode ganhar. E tudo depende depois da tática da equipa da UAE, que irá condicionar muito a corrida. Eu acredito que o objetivo principal, e eles têm apenas um objetivo, que é tentar ganhar esta Paris-Roubaix com Tadej Pogačar, faz os 5 monumentos e a partir daí eu acho que ele não irá correr mais Paris-Roubaix, não irá correr mais Milan-San Remo, ou seja, San Remo ele já disse que não corria, eu acho que vai passar o mesmo com Roubaix assim que o ganhe. Mas é o monumento que lhe falta. Eu acho que a equipa está completamente focada nesse objetivo, em ajudar Pogačar a chegar à vitória. No entanto, pode haver situações de corrida, grupos que se formem, obriga a ser a estratégia repensada, e aqui é onde eu acho que Vermeersch pode ter um papel importante e pode ter a sua oportunidade, assim como Jasper Philipsen, que também estará num auxílio a Mathieu Van Der Poel, mas numa situação de corrida que forma-se um grupo pequeno, isso pode vir a acontecer. Mas tudo isto são cenários que se vai criando, porque esta corrida, a cada setor pode entrar uma situação de corrida e 5 minutos depois pode acontecer algo nesse setor e a corrida fica completamente diferente, ou seja, é uma corrida muito imprevisível. É de facto uma corrida imprevisível, tão imprevisível que no Predictor víamos todo tipo de apostas, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar, enfim, é uma corrida que permite esse fator extra. Estamos em instantes do início oficial da Paris-Roubaix. Vamos vendo já ali no tejadilho do carro do diretor da prova, o big boss desta corrida, Cristian Prudhomme. Também o habitual gesto de calma, porque vamos parar. Aparentemente temos a partida atrasada. Talvez exista algo na estrada que nesta altura impeça os ciclistas de poderem daqui a pouco arrancar a todo o gás. Esse é um aspecto importante para o Martins. Muita gente acredita que bom, já está explicado, não temos a partida atrasada porque há problemas mecânicos e até que o pelotão esteja novamente todo junto, não podemos dar aqui ordem de partida. Portanto, não é nenhuma situação anormal, é do mais normal que existe. Mas ia-te lançar, Paulo Martins, no tema vento. Esta é das poucas corridas onde temos quase que uma análise como se fôssemos meteorologistas. O vento é importante em todas as provas, mas nesta, que tem os primeiros 96 km sem empedrado e a partir daí os setores já vão seguindo pois em sequência bastante regular. A primeira parte da Paris-Roubaix é uma primeira parte que hoje tem tudo para ser na linha das duas edições anteriores, com as primeiras 2 horas de corrida feitas acima dos 50 km por hora, com do pelotão, das famosas bordures, com riscos de queda, porque se circula mais elevado. Portanto, teremos que ter muita atenção para ver se potencialmente alguém fica já eliminado nos primeiros 96 km da corrida, porque só depois virá o primeiro setor, o setor de Troisville. Esta parte inicial é como normalmente tem sido em anos anteriores, com vento de frente, de costas, de lado, é sempre muito movimentada. Há equipas que vêm com a tática de que querem meter gente na frente. É uma corrida que nos últimos 3 anos em particular tem-se andado rapidíssimo, 3, 4 anos tem-se andado rapidíssimo, mas particularmente as últimas 3 edições foram as mais rápidas de toda a história do Paris-Roubaix. E eu acho que hoje não vai ser diferente. Portanto, vamos ver como é que o vento vai superar. Os primeiros ataques, entretanto, começam a surgir e já dá para perceber as equipas que de alguma forma estão com objetivos de pôr gente na frente. E dentro destas equipas, normalmente é aquilo, e Jorge Incapide certamente terá pedido à equipa para precisamente estar nesse protagonismo hoje, mas são as equipas que de alguma forma partem com menos ambição e procuram antecipar aquilo que venha a ser uma corrida bem durinha na parte final pelas principais equipas.
e vamos ver, por exemplo, se acontece aquela situação tática que se verificou no domingo passado na volta a Flandres, de que, por exemplo, uma das equipas de topo com muita ambição, como no caso da Alpecin, consegue meter alguém na frente, porque isso fez com que a UAE depois tivesse que controlar o resto da corrida. Foi o Sylvain Dillier que na altura foi para a frente, e isso é sempre também um dado importante, ver quem arranca, ver quem tem autorização para ir, quem eventualmente se distraia. A partida foi dada em Compiègne, onde tem vindo a ser dada em 97. Olivier, estamos no nordeste de Paris e vamos a caminho de Roubaix, bem no norte. Sim, foi uma prova que, quando ela foi criada, esta prova no final do século XIX, ela começava em Paris, daí o nome, Paris-Roubaix, mas hoje em dia, tal e qual como o Rally Dakar, não é? Mas não começa em Paris, e hoje em dia começa a 80 km, basicamente, do norte de Paris, por uma razão logística, por assim dizer, porque é mais fácil começar fora da capital. É um pouco o que é que acontece com a cidade da Itália de Milão, portanto, na prova de Milão-San Remo. A Milão-San Remo que não começa diretamente na cidade de Milão. E, portanto, inicialmente era uma prova que não tinha o pavé a sua alma, como é o caso hoje em dia, porque basicamente todas as estradas eram péssimas, não é? No final do século XIX. E foi depois, curiosamente, na altura eles procuravam estradas melhores, e a partir de uma certa altura foi o contrário, procuraram estradas, lá está, com alma, no caso do pavé, porque há muitos setores de pavé nesta região, e portanto foi assim que nasceu esta prova do século XIX, para também dar visibilidade a uma cidade de Roubaix, que fica no norte de França e que tinha na altura uma grande indústria têxtil. Uma prova que foi fundada por poderosas famílias industriais de Roubaix, a família Vienne, a família Perez. Eram grandes industriais que viram na construção do velódromo, em 1895, a possibilidade de também trazer para esta região uma certa paz social. Era uma altura importante em termos da Revolução Industrial, da reclamação e da reivindicação, mais do que a reclamação, reivindicação de melhores direitos para os trabalhadores das fábricas. Esta é uma zona eminentemente industrial, com minas de carvão, com outros tipos de indústria. E o facto de haver corridas aos domingos, e particularmente uma grande corrida como o facto da Paris-Roubaix, pois evitava também, de certa maneira, tumultos nas fábricas e baixava o nível de reivindicação dos trabalhadores. Foi uma estratégia por parte destas famílias que financiaram o velódromo, que puseram na estrada esta corrida, se calhar não, com a total certeza de que não estavam à espera de que se tornasse o fenómeno em que se tornou. Estes caminhos que são cada vez mais procurados por pessoas de todo o mundo, seja nos grandes fundos de Paris-Roubaix, seja durante o ano, para perceberem a sensação que é pedalar no piso empedrado. São caminhos que hoje em dia são protegidos, mas estiveram em risco a dada altura da história, da própria requalificação das infraestruturas em França. Recordo-me de ler que o correspondente do Le Vélo, Victor Breyer, quando foi enviado para fazer o reconhecimento da primeira edição da Paris-Roubaix, imediatamente parou em Amiens, mandou um telegrama ao editor do jornal a dizer: parem tudo, não podemos mandar corredores para estas estradas. Mas a verdade é que, mais de 100 anos depois, Paulo Martins, eles continuam a passar por estas e outras estradas, e parece que a tendência do ciclismo moderno, curiosamente, é ir ao encontro do ciclismo antigo. Estas estradas fazem parte da história da corrida e não é inevitável deixar de passar por elas. São elas que fazem a história da prova, e vemos como todo o cuidado que existe, inclusive nos meses antes desta competição se iniciar a cada ano, que há esse cuidado de ver como é que os pavés estão, como é que estas estradas estão. Inclusive toda esta comunidade ajuda a que isso aconteça também ano após ano.
ainda não há fuga. Este vai ser um aspecto importante, ver se vamos ter fuga, porque não está adquirido de que nas primeiras 2 horas de corrida possamos vir a ter uma situação de fuga controlada por um pelotão, uma situação clássica de corrida, porque há vento favorável até ao primeiro setor. Os primeiros 10 minutos de Paris-Roubaix já lá vão. Começa aqui a ganhar alguma, eu não vou dizer solidez nem consistência, porque 15 segundos não é nada, mas começa a ganhar o estatuto de candidato à fuga. Esta movimentação, que tem por agora na frente 3 ciclistas, Mati Govkar e Riley Sheehan, além... Ainda temos ali também por parte da formação da Unibet o Martin Rasenberg. Portanto, NSN, Bahrein e Unibet por agora representadas na frente. Há mais equipas que estão a tentar sair. Esta fuga, pois é uma fuga que tem não só poucos elementos, o que seria ótimo para o pelotão, mas sobretudo tem aqui muitas equipas ditas das mais modestas do pelotão que ainda não estão representadas. E, portanto, uma total energia, eventualmente... Aqui mais uma ou outra formação, como a Cofidis, pois que têm menos possibilidades de lutar pela vitória final do que outras, não deverão estar contentes com esta situação de corrida. Por agora, surpreendente o facto da Bahrein colocar um homem na frente, uma Bahrein que traz Matej Mohoric, que traz Alex Sigart, que temos que considerar entre os outsiders a esta prova. Mas há mais movimentações, Paulo Martins. Sim, há quem ainda não esteja nesta altura satisfeita com a tal situação. Falavas da Total Energia, que é uma equipa que está a tentar pôr também um elemento na frente. A própria Astana é uma equipa que se movimenta, que é 36,5, que não tendo aqui Pidcock, obviamente eu acho que é uma das equipas que pode também correr dessa forma mais ofensiva. A Bahrein que já tem quer meter mais gente, mesmo com o Moritz a ser um ciclista que pode perfeitamente hoje estar num top 10 final, com Sigart, que são ciclistas que eu acho que podem hoje fazer um dia muito positivo para esta equipa. Lembrando, já venceu há uns anos atrás com Sonny Colbrelli. Foi a última edição da Paris-Roubaix em que choveu. Digamos que a última edição verdadeiramente molhada. Foi também a edição da estreia de Mathieu van der Poel, terminou no pódio. Aqui vamos vendo um dos primeiros, certamente não será o último, é apenas o primeiro de muitos percalços mecânicos. Furo na roda de trás para Nils Politt, um dos corredores que faz parte do séquito de luxo de Tadej Pogačar para a corrida de hoje. Um Tadej Pogačar que aspira a ganhar a Paris-Roubaix, depois de já ter conseguido tirar de cima a pressão de não ter ganho até ao início de 2026 a Milão-São Remo, pois já a ganhou. Pogačar foi segundo ano passado na estreia. Recordar que vimos de 3 anos consecutivos de domínio por parte de Mathieu van der Poel e de 4 anos consecutivos de neerlandeses sempre a ganhar, porque antes de Van der Poel ganhou Dylan van Baarle, também ele presente, mas na equipa da Soudal Quick-Step. Ora, um dos homens que também passou muitos anos a tentar ganhar a Paris-Roubaix até que finalmente conseguiu foi Peter Sagan, em 2018. Tadej Pogačar is just another level. He's in the space. But at the Roubaix, it's totally different story, and it's so hard that nobody knows how he's going to finish, because we saw all favorites already before. There was Cancellara, Bon, and you know, maybe sometimes it's just stars going together, and who is lucky guy is going to win. So last year there was the battle between Van der Poel and Pogačar, and I have to say Tadej did just mistake. Crash because he's fallen in the corner, and after he never come back, because I think it's much easier to race for Tadej when it's some
hard kicks or mountains. But the Roubaix is almost flat, you know. It's gonna be hard for Tadej to drop Van der Poel because it's just totally different race. From Big Five, he won already 4. Tadej can do everything, but Roubaix is just special. It's like 80% of the chance that every rider is going to puncture during the day, you know? Every sector or every moment could be crucial. As for me, I won Roubaix and I went in the breakaway on the asphalt, you know, and not even in the cobblestones. But after I get the first group, luckily we work together and we get to the finish. Every moment is important in Roubaix. Todos os momentos contam em Roubaix, ia dizendo Peter Sagan, ele que agora é embaixador de várias marcas, continua a testar as Specialized, é um Peter Sagan que tem um peso tremendo na indústria da bicicleta, o que diz Sagan acaba por marcar também a tendência dentro daquilo que é o pelotão, em termos de materiais, em termos de tudo aquilo que tem a ver com estas provas, porque afinal de contas Peter Sagan continua a ser uma figura muito presente, embora com uma outra abordagem. Se ele já era relaxado enquanto ciclista, pois agora está super relaxado, super tranquilo, continua a ser uma figura simpaticíssima, e ia dizendo que Tadej Pogačar está noutro nível. Enfim, não disse nada que nós não saibamos ou que não pudéssemos antecipar, mas é sempre importante ouvir isto da boca de um fenómeno, talvez o homem que também marcou um antes e um depois na forma tranquila, relaxada como o ciclismo é visto. Foi o Pogačar antes de Pogačar, este corredor eslovaco, não esloveno como o Tadej Pogačar, mas Peter Sagan também ajudou a pôr o ciclismo eslovaco no mapa. Ciclismo que atualmente está representado aqui, por exemplo, dentro desta corrida pelo campeão nacional Lukas Kubis da Unibet. Dizia Peter Sagan que, além do Pogačar ser estratosférico, que, enfim, acabamos por ver ao longo dos anos grandes favoritos, como Cancellara, como o Boonen, pois todas as estrelas juntas. Ele também viveu numa era muito condicionada em termos de vitórias, porque Cancellara e Boonen levaram a maioria delas e, portanto, ele considera-se um sortudo por ter conseguido ganhar uma edição. O ano passado podia já ter sido a primeira para o Tadej Pogačar, mas ele diz que o Tadej Pogačar cometeu apenas um erro, e esse erro custou-lhe a vitória, a queda a 38 km do final. Vamos ver se hoje consegue evitar os erros e finalmente completar os 5 monumentos do ciclismo, Olivier. Parecia que nunca íamos viver anos suficientes para ver alguém conseguir completar os 5 monumentos do ciclismo, mas a verdade é que estamos aqui hoje e podemos ver algo que eu diria que a grande maioria dos espectadores que hoje nos está a seguir nunca teve a possibilidade de ver, que é alguém ganhar todos os monumentos desta modalidade. Sim, porque 3 o fizeram, mas já foi há bastante tempo, não é? Van Looy, De Vlaeminck e Eddy Merckx. Mas, de facto, se calhar não vamos ver isso. É isso que vamos ver hoje com o Pogačar. Vamos ver ou não vamos ver, afinal, em direto, um ciclista ganhar os 5 monumentos. Porque eu recordo que nós vimos ciclistas, tentativas de ciclistas que não conseguiram. E o último foi Philippe Gilbert. Philippe Gilbert faltou-lhe sempre um monumento e tentou, não conseguiu ganhar Milão-San Remo. Sean Kelly também, mas isto já foi há bastante tempo. Portanto, são ciclistas. No caso do Sean Kelly, faltava-lhe a volta à França, ciclista extraordinário irlandês dos anos 80, e Philippe Gilbert é um ciclista belga que se reformou há alguns anos. Há tentativas que nunca conseguiram, e sobretudo uma questão que eu acho importante de referir, que se Pogačar ganhar hoje, eu acho que será a última vez
que iremos ver a Pogacar no Paris-Roubaix. Aliás, ele deixou entender que isto irá acontecer no Milão-San Remo, ou seja, nunca mais participar na prova italiana, deixou antever esta possibilidade e eu acho que vai acontecer o mesmo no Paris-Roubaix. E por isso também acho que vai reforçar a questão de Mathieu Van Der Poel, que é ele, ferido um pouco no seu orgulho após as suas 2 derrotas em Milão-San Remo na Volta a Flandres, que é, se hoje ele perde contra o Pogacar, se calhar nunca mais poderá ter a oportunidade de defrontar o esloveno nesta prova mítica que é Paris-Roubaix. É o que cá estamos para conferir. De momento, ainda numa parte muito inicial da transmissão, vamos pouco a pouco caminhando para a primeira meia hora de corrida. Continuamos ainda sem fuga totalmente definida, situação de corrida totalmente em aberto, sem grandes incidências até ao momento. Estamos a 237 km do final da prova, fuga que é anulada, fuga que volta a tentar arrancar. De momento, a seguir, a corrida vai seguindo o seu próprio ritmo, que não é diferente do ritmo do ano de 2024 ou do ano de 2025, já que até ao primeiro setor em Troisville, os anos anteriores já nos mostraram este cenário. Paulo Martins, não é de descartar que não vinhamos a ter fuga até chegarmos ao primeiro setor de Pavé, tendo em conta a velocidade a que se vai circulando nesta altura. Sim, para já roda-se a grande velocidade, mas há muitas equipas a quererem estar na frente da corrida. Enquanto não se formar verdadeiramente um grupo com 7 a 10 ciclistas, este pelotão vai continuar assim a ser atacado constantemente e isso acaba por tornar-se complicado para quem quer ganhar vantagem. Quando se roda a uma média de 53,5 km, pois tu saíres a essa velocidade do pelotão e ganhares 1 minuto ou 30 segundos que seja, não é fácil. Mesmo que rodes muito bem no terreno plano, não é fácil sair deste pelotão que está cheio de força e hoje, pelo aquilo que dá-se a entender, vamos ter novamente uma edição muito rápida no final do dia de hoje. Olha o David Rosa na imagem. Bom, e já existiram Paris-Roubaix, já o Paris-Roubaix, ou seja, nós chegámos ao primeiro setor com 95 km de corrida e muitas vezes a fuga dá-se ali 10, 15 km antes desse primeiro setor, porque toda a gente quer estar na fuga, a velocidade é muito elevada, o terreno é fácil e depois ali antes do primeiro setor há sempre um momento que alguns corredores abrandam, aproveitam um pouco para necessidades fisiológicas porque depois não há mais possibilidade nenhuma de fazer isso e há esse impasse e muitas vezes é aí que a fuga se dá, ou seja, é complicado normalmente estes primeiros quilómetros e existem equipas que até têm corredores praticamente que estão destinados a cobrir esta primeira parte e equipas que sabem que depois no final também não vão ter possibilidade nenhuma quando entrar nos setores, muito dificilmente vão ter corredores na frente, então é tentar antecipar essas situações, daí que esta parte aqui a velocidade é sempre muito alta e hoje até parece que o vento está um pouco a ajudar, ainda faz aumentar mais a média. Zé, parece que há mais intensidade hoje em dia nos 100 primeiros quilómetros antes do primeiro setor Pavé do que havia antigamente. Sim, cada vez mais, ou seja, porque sabe-se que com este domínio de alguns corredores e de algumas equipas, 4, 5 equipas, as outras passam a ter quase um papel mais, vamos dizer, secundário, com todo o respeito, um papel mais secundário quando se entra na verdadeira decisão da corrida. E no Paris-Roubaix a corrida começa-se a decidir, ou seja, a 120 mais ou menos, já estão um bocado adiantado, porque a 150 km da meta, ou seja, o terceiro setor de Pavé já é um quarto de estrelas, e depois vem uma sucessão logo de 3 setores quase seguidos, que em 11 km, 7,5 km são em Pavé. E aí faz-se logo uma primeira seleção.
E há equipas que sabem que aqui dificilmente vão conseguir ter muitos corredores na frente. E o que tentam é antecipar estes movimentos, aproveitar esta primeira parte, antecipar esses movimentos, porque depois a corrida acaba por ficar controlada ou bloqueada por essas equipas. E antecipar depois aí, ou tentar depois aí criar uma nova situação de corrida, formar um grupo, depois é muito, muito difícil. Ou seja, estes primeiros 100 km para muitas equipas é crucial. A partir daí é seguir na roda e tentar ter corredores sempre no primeiro grupo e esperar que as coisas corram bem, como disse o Sagan. Tudo tem que se conjugar muito bem, não haver azares e tentar depois com isso ter um corredor na frente. Mas é assim que se corre a Roubaix, é desta maneira. E só que também aqui havia uma questão que estávamos a falar de Pogačar, de ganhar a Roubaix, fazer os 5 monumentos. Bom, primeiro temos que acabar a Roubaix e ver se ele ganha ou não. Mas há aqui um cenário, hipotético cenário, mas acho que na minha opinião faz sentido pô-lo. Quando nós dizemos que se Pogačar hoje ganhar a Paris-Roubaix, igual ao recorde dos 5, conseguir vencer os 5 monumentos. Mas se ele o conseguir ganhar hoje, eu atrevo-me a dizer que ele vai tentar os 5 monumentos no mesmo ano. Porque a seguir vem a Liège e a Lombardia. Isso é que é algo de inédito. Se ele conseguir ganhar a Roubaix, eu atrevo-me a dizer que ele vai tentar fazer os 5 monumentos no mesmo ano. Não, mas espera aí. O que não é inédito, Zé, é ganhar os 5 monumentos no mesmo ano. Já conseguiram? Já. Okay. Rick Van Looy, De Vlaeminck e Eddy Merckx, não é? Conseguiram os 5? Exatamente, sim, conseguiram. Okay. Pensei que eram os 5 ao longo da carreira. Sim, ao longo da carreira, exatamente, sim. Não, eu digo os 5 na mesma época. Pois, já mas ele não estava atento. Ainda está a dormir o VAR. Não, tem toda a razão. Pois, ele estava desatento. Ele estava desatento. Portanto, o Zé Azevedo, faz favor de mostrar o primeiro cartão amarelo desta emissão com muitíssimo prazer. Não, quando a correção. Não, qual correção? Quando a correção é feita pelos outros, o cartão amarelo está mostrado. Portanto, o primeiro está mostrado. E aqui não há VAR que retire. É alaranjado, Gonçalo. Este é alaranjado. Já para o vermelho. Estava-me aqui a levar ele estava com o precipício à frente e tomou a decisão certa, deu o passo adiante. Não, estava tão contente de dar o primeiro cartão a José Azevedo que afinal fui eu que recebi. Caramba. Claro, é que isto é bom e é bom que as pessoas também nos entendam em casa. É que existe uma grande pressão aqui dentro dos estúdios para ver quem é que leva o primeiro cartão. E quando o primeiro cartão está mostrado, isto depois pode ir para um festival de cartões. Mas o primeiro é aquele que custa mais dar. Sim. E a partir de agora já estamos todos muito menos estressados. A partir de agora já podemos começar. Não, mas eu não sei qual é a vossa opinião acerca disto, mas eu acho que ou seja, se ganhou Sanremo, ganhou Flandres, claro que Roubaix tem que ganhar primeiro, mas eu acho que aí será algo que a Liège já ganhou e a Lombardia, ou seja, são aquelas corridas são teoricamente as mais fáceis de Pogačar ganhar. Daí que eu acho que, na minha opinião, será um objetivo caso ele vença esta. Sim, aliás, na Lombardia só tem que aparecer, não é? Porque praticamente a vitória já lhe está atribuída desde o início. Outra questão será na Liège, onde a concorrência é maior e Remco Evenepoel também tem-se revelado um especialista nos últimos anos neste quarto monumento da temporada. Portanto, é um objetivo legítimo. Tem que aspirar a tudo. Este homem. Vamos ouvi-lo. How has it been to ride the cobbles in the Recon on the Aeroframe? Yeah, it was really good, and I think in Paris-Roubaix the technology, the tires, the frames are always developing because it's not as targeted as the road bikes. As for the road, so there's always still room for improvement. But I think we definitely did upgrade from last year, but I think everybody is doing upgrades for the year to come. Is there any room for wider tires in that frame? Not that much. No, not so much, yeah. 35? Are you starting with 35 millimeters? Yeah, the front is 35, the back I still keep 32, yeah. Finally today, we saw when you did Recon with Famèche, you were so muddy. And Famèche said that you crashed on Harvey-Louis sector. What happened that day in the Recon back in March? Yeah, man, it was so muddy, it was not even cobbles, so we were basically riding on the field, and I crashed twice, but luckily it was so much mud on the cobbles I didn't get hurt. Thank you, good luck. But so dirty.
Tadej Pogacar bem disposto à partida hoje e ali comentando algumas situações curiosas. Aquela que poderá ter mais incidência na prova de hoje é o facto de ele levar montado na frente hoje um pneu com 35 milímetros de espessura, um pneu que depois tem também algumas especificidades e nós já vamos explicá-las mais em detalhe, mas leva 35 milímetros à frente e leva 32 milímetros, portanto mantendo-se face ao ano passado, na roda traseira. Dizia ele também que durante uns reconhecimentos que aqui fez em certo momento, não foi agora nesta semana, mas há uns tempos veio aqui e estava completamente enlameado e ele no setor de Adeluí acabou por cair 2 vezes, mas havia tanta lama